Missionário Adelino de Carvalho. É madrugada, paz e luz para você, meu irmão, minha irmã de fé. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Paz e luz. Madrugada de quarta-feira, estamos aqui juntos. Que bênção de Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deus possa abençoar a vida do apóstolo Adelino de Carvalho. Nós estamos em oração em favor da vida dele. Ontem, no grupo, ele disse que estaria fazendo uma cirurgia hoje, quarta-feira. E nós estamos em oração, em jejum, em favor da vida dele, da saúde dele. Um homem de Deus, muito forte e usado por Deus. E quero agradecer muito a Deus, sabe, por esta obra. Se essa obra cresce como tem crescido em todo o Brasil, Deus sempre levanta um líder. Nós temos histórias da Bíblia que falam muito da vida de Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus. De Abraão veio Isaque. Isaque teve experiências profundas com Deus. Tempos difíceis, tempo de fome. Isaque teve uma experiência profunda com Deus Todo-Poderoso. Depois veio Jacó. Jacó também teve uma experiência linda. Jacó teve os seus filhos. Jacó ele foi injustiçado pelo próprio irmão que queria matá-lo. Depois passou por muitas lutas, até mesmo com seu sogro, Labão. Mas Jacó triunfou e venceu e se tornou Israel. Israel de Deus. E de Jacó veio José. E José, ele foi um dos filhos de Jacó, que mais deu atenção para todos os aprendizados que o pai dava para ele. Os irmãos dele não tinham muito interesse de aprender. E era o filho da promessa de Deus para Jacó. Ele tinha herdado do pai uma herança maravilhosa, porque Deus tratava, Deus mostrava em sonhos para ele o que ele seria na vida. Então ele contava os sonhos. É um perigo isto, né? Tem coisas que você conta para pessoas da família, parentes, amigos, colegas de trabalho, e a pessoa fala assim: você sonha muito alto, você não tem onde cair morto, você não vai chegar a lugar nenhum. Você já ouviu isso? Hein? Você já ouviu isso? Pois é. Pessoas que nunca acreditaram que você iria chegar em lugar nenhum. E José foi vendido. Antes dele ser vendido como escravo, ele foi jogado dentro de um poço fundo, porque os irmãos queriam matá-lo, tirar do caminho deles, porque era um jovem sonhador. E todo sonho que ele tinha, ele contava para os irmãos, e os irmãos ficavam com inveja. Quando você conta um projeto que você tem, um sonho que você tem, para alguém invejoso, para aquela pessoa, ela faz de tudo para tudo dar errado para você. Não conta não. Primeiro você conquista, depois você dá o seu testemunho da conquista que você teve. Então ele foi jogado dentro de um poço. Os irmãos mentiram para Jacó, que era o pai, que ele tinha sido morto por um animal, e levou a veste de 7 cores, manchada de sangue, dizendo para o pai que o irmão tinha sido morto, havia morrido, e era mentira. Depois a consciência deles pesaram, pegou ele, tirou de dentro do poço. Passava ali um homem que comprava pessoas para se levar como escravo, né? Como escravos para o Egito, e vendeu o irmão dele.
E lá no Egito, que aconteceu na casa de Potifar, ele depois foi preso no cárcere, lá ele começou a liderar, e tudo é o tempo de Deus, né? E no tempo certo, aquele que se achava um Deus na terra, porque Faraó se achava um Deus, todo mundo se curvava diante dele, era o Deus do Egito. E quando ele teve um sonho que ninguém pôde interpretar para ele, chamaram José, e José não se curvou diante daquele homem. E muitos acharam loucura ele não se curvar diante de Faraó, mas José se curvava diante de Deus. E naquele momento, Faraó se curvou diante do Deus daquele que um dia foi levado para ser escravo e viu a grandeza de Deus na vida dele. Olha o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que crê, que tem fé, que confia, que não duvida, que tem uma intimidade profunda com Deus. Faraó se curvou diante do Deus de José. José foi colocado como governador do Egito. O tempo passou e Deus honrou a geração de Abraão. Começou com Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, e a bênção chegou até nós. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, de José e Efraim, que é um Deus só. Mas que a geração de Abraão foi abençoada e é lembrada até hoje pelos feitos de Deus na vida deles, que acreditaram no impossível, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da dor, não duvidaram, apenas creram. É o que eu vejo acontecer hoje dentro do santuário, na vida das pessoas que começam uma corrente na sexta-feira, que às vezes ela passa por um atendimento espiritual com o profeta, com a profetisa, e é feito um trabalho espiritual, um ato profético. Tem situações que precisa levar a pessoa até o Monte Manaim para fazer um ato profético. Nós estamos agora preparando um ato profético muito forte, que acontece no mês de maio, com as Marias. Todo o santuário, as Marias estão se preparando, vão receber a bênção de Débora na vida delas. E antes de acontecer o ato profético das Marias no Monte Manaim, no mês de maio, que parece que vai ser no dia 16, no dia 1º de maio, nós teremos o Celebrai, que vai acontecer no Santuário da Pampulha. A grande vigília, a madrugada com Deus, a apóstola Sol abençoando os jovens do Israel. Então está aberto tanto para os jovens, para todas as pessoas que querem ter uma experiência com Deus, que querem ter uma experiência com Deus, que precisa de receber um avivamento, um renovo na sua vida. Vai ser a madrugada toda de aprendizado, louvor, a oração, buscar Deus. No outro dia, quando você sair, você vai sair sendo anestesiado de tanta força e poder espiritual que vai acontecer no Celebrai, na Pampulha, dia 1º de maio. Já procura o seu profeta, a sua profetisa, que vai preparar você para você estar nesse meio do fogo, do poder. Deus disse que faria dos teus ministros labaredas de fogo. E a gente está vendo isso hoje na vida dos jovens, muitos jovens pastores. Deus está levantando muitos jovens para abraçar o ministério, a obra de Deus. E o Celebrai tem revelado isto. É muito forte. E eu estou aqui do seu lado para te abençoar, te passar força. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu sonho, do seu propósito, daquilo que você quer e pode conquistar. Agora descruza os seus braços. Parte para cima dos seus inimigos. Eu estou do seu lado e não vou parar de orar enquanto não ouvir o seu testemunho de fé em nome de Jesus. Sexta-feira é dia da corrente.
A corrente forte na sexta-feira, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, às 7 da noite, em todos os santuários no Brasil, a oração forte para desatar os nós, arrancar da sua vida tudo que não presta, que não provém de Deus. E hoje, quarta-feira, nós temos o curso bíblico. Vamos aprofundar? Vamos buscar o conhecimento? No livro da apóstola Sol, Prospere-se sendo um sócio de Deus, todas as quartas-feiras, em todos os santuários. Falar em livro, eu estou ouvindo muitos comentários do novo livro do apóstolo, viu? Esse novo livro que ele lançou agora, Conhecendo as Armadilhas do Inimigo. Porque o inimigo, ele tem usado armadilhas nos dias de hoje para destruir famílias, destruir jovens e até criança. E esse livro vai trazer para você um conhecimento profundo, e vai te ajudar. Você pode estar adquirindo pelas mãos dos evangelistas que evangelizam nas ruas ou em um dos santuários espalhados pelo Brasil. Vamos orar. Vamos essa madrugada agradecer a Deus e apresentar a Deus a vida do apóstolo Adelino de Carvalho, que nessa cirurgia que ele vai fazer hoje, quarta-feira, Deus está no controle e vai ser um sucesso, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós estamos em oração, estamos também em jejum e te agradecemos, o Senhor, pela oração da madrugada, todos aqueles que estão envolvidos na oração da madrugada, Pai. Tanta gente sofrendo, precisando, meu Deus, de uma direção na sua vida, e na madrugada esta pessoa parou para ouvir este homem de Deus. Levanta a fé deste homem, a fé desta mulher, dessa pessoa que está sofrendo, que precisa sair do sofrimento, que nada possa impedir ela de estar na sexta-feira, meu Deus, para começar a sua corrente, em nome de Jesus. E queremos também, Pai, apresentar ao Senhor a cirurgia que o apóstolo vai fazer hoje, que a mão do Senhor já esteja ali, Pai, sobre as mãos dos médicos, em nome de Jesus. Dê a proteção, dê a saúde para o nosso apóstolo, um homem, meu Pai, que tem dedicado a sua vida a esta obra, a este ministério. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Vamos na fé, vamos aproveitar o dia hoje. Você que pode evangelizar, evangelize. Fala de Jesus para alguém que está sofrendo. E você, evangelista, leva o livro com você, o jornal, leva os instrumentos de evangelização para aquelas pessoas que estão precisando da revelação de uma obra forte na vida delas. Deus abençoe. Vamos ouvir este louvor nesta início de madrugada, né? E quando você amanhecer, acorde com alegria, com fé e parte para cima, em nome de Jesus. Paz e luz. A vida com Deus é uma loucura. Pecador se tornar um santo de repente, realmente não dá pra entender a loucura da fé e o poder de Deus. Jesus de Nazaré, meu grande
Jesus de Nazaré, meu grande e eterno Rei. Tenho muita pena de quem desprezou a loucura da fé no Salvador. Os coitados já estão perdendo, no mundo estão morrendo, na tristeza e dor. Felicidade eu a encontrei pela loucura da fé em Jesus de Nazaré, meu grande e eterno Rei. Felicidade eu a encontrei pela loucura da fé em Jesus de Nazaré.